Ok. Muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui em nosso espaço Caminho da Luz para mais uma conferência. E o tema que nós escolhemos hoje é radiestesia e radiônica. Né? O que vem a ser isso, o que vem a ser radiestesia, o que vem a ser radiônica? Bom, muito bem, vamos começar então pela palavra, né? Vamos tentar entender o significado da palavra Ok? Muito bem. A palavra radiestesia, ela está dividida, né, em duas partes. Tá? A palavra rádio, do latim, que significa simplesmente radiação. Ok? Que significa radiação. E estesia é uma palavra grega, o estésia, né? No nosso caso aqui, estesis, que significa sensibilidade. Ok? Então, na verdade, o sentido clássico da palavra radiestesia significa sensibilidade à radiação. Por exemplo, por isso que não é qualquer pessoa que pode operar com radiestesia. A pessoa precisa ter uma sensibilidade, ela precisa ter uma mediunidade. Tá? Por isso os bons radiestesistas são bons médiums também. Porque aquela pessoa que é muito densa, muito grosseira em sensibilidade, ela não vai ser um radiestesista jamais. Porque, na verdade, nós vamos entender como é que esta energia funciona, como é que ela interage com o ser humano e como as pessoas realmente mais sensíveis é que podem captar, podem perceber e interpretar essas energias. Tá? Existem tratados arqueológicos, descobertas arqueológicas, no Peru principalmente, datado de cerca de 9.000 anos, né, antes de Cristo, que tem alguns desenhos de pessoas usando a radiestesia para detectar algumas coisas. Os chineses, os romanos, os gregos utilizavam muito na antiguidade a radiestesia. Né? Mas, na verdade, a partir de 1798, com o início do uso do pêndulo, né, da figura do pêndulo, é que ela foi mais difundida na Europa e começou a ser muito praticada, principalmente na França. Né? No Brasil, o marco inicial foi através de um padre chamado Jean-Louis Bordeaux, na cidade de Poconé, Mato Grosso. Ele usava um livro chamado Noções Práticas de Radiestesia para os Missionários. Olha, a própria igreja, né, percebeu a importância desse material e começou a utilizar isso. Né? Os padres começaram a fazer pesquisa. Né? E esse livro foi escrito pelo padre Alex Mermet. Então, Mermet foi um dos grandes precursores, né, desse magnetismo pessoal que se fala, né, do mimetismo, essa coisa toda que começa, então, a desenvolver essa coisa da radiestesia. Tá? Muito bem, ele é considerado, né, esse Mesmer, né, o papa da radiestesia, né? Ou seja, assim, o príncipe da radiestesia, o cara que trouxe a radiestesia num patamar diferenciado. Mas o que vem a ser a radiestesia, então? Muito bem. Teoricamente, né, e mesmo através da física quântica, hoje em dia nós podemos perceber que todos os corpos, olha, todos os corpos emitem radiações. Eles emitem e absorvem radiação.
A própria física quântica, a própria teoria de Max Planck, quando ele vai estudar a radiação de corpo negro, a gente fala, né? Todos os corpos em equilíbrio, todos os corpos termicamente agitados por temperatura, todos os corpos emitem, né, calor, emitem ondas eletromagnéticas numa faixa de frequência qualquer. Então todos os corpos em equilíbrio com o universo estão recebendo e emitindo radiação eletromagnética. Tá? Isso a física quântica comprova. Entendeu? Mas, nesse caso em específico, é radiação, ok? Eletromagnética. Tá? São radiações eletromagnéticas que são detectadas por instrumentos da própria física, da nossa própria tecnologia. Ok? Basicamente, a radiestesia, além do operador ser sensível a esse tipo de radiação eletromagnética, deve existir uma radiação mais sutil, uma forma de radiação mais sutil, né? Que é aquela que a gente sempre discute aqui nos meus cursos e que eu vou estar falando no meu curso de física quântica. Os corpos devem emitir uma radiação que ainda é oculta à física. Uma radiação, vamos chamar oculta. Ou seja, o que é? Desconhecida. Ela é desconhecida. Nós não conhecemos a sua característica e a sua natureza. Tá? Por exemplo, que radiação seria? Aquela velha história. Como que o espírito enxerga? Por que um médium consegue ver um espírito e as pessoas normais não conseguem ver o espírito? Que tipo de radiação o espírito emite para que o médium possa vê-lo e percebê-lo? E por que os instrumentos tecnológicos que nós temos não detectam a presença desse espírito? Então, isto cheira o quê? O espírito, assim como todos os corpos e toda a matéria, o espírito, no caso isso aqui seria um espírito. Ó. Esse espírito emite uma radiação, né, que vai interagir somente com o terceiro olho, com a terceira visão do paranormal, do sensitivo, que tem esse mecanismo aberto. Tá? Você vê, a grosso modo, uma pessoa que não é paranormal, ela pode sentir o tato, o calor, né? Pode sentir calor na pele, ela pode sentir o tato, o toque, ela pode sentir perfume, cheiro, pode ouvir sons mecânicos, né? Lembra da acústica, quem vem na aula de física quântica vê o que é uma vibração mecânica, o que é uma vibração eletromagnética, né? O que são ondas eletromagnéticas, o que são ondas acústicas, ondas mecânicas, né? E provavelmente essa radiação emitida por espírito é um outro tipo de radiação que vibra um outro meio que não é o meio que a gente conhece. São novas teorias que têm que ser elaboradas e descobertas, e é isso que a gente está fazendo a nível de física quântica. Eu mesmo criei uma ideia de uma radiação desse tipo, que inunda, né? Por exemplo, aquela velha história, você deita, quem é paranormal e sensitivo sabe disso, você deita num quarto totalmente escuro à noite. E quando você se projeta astralmente, aquele seu quarto está totalmente claro, iluminado por uma luz que vem de todos os lados, uma luz prateada, geralmente, branca, prateada, que vem das paredes, que vem de todos os pontos. Isso significa o quê? Que os átomos que estão na parede, que estão nos objetos, todos emitem uma radiação invisível, ou seja, visível pelo espírito, para o olho, para a terceira visão, perceptível pela terceira visão, mas não é uma radiação eletromagnética. Não é uma radiação detectada ou conhecida pela nossa física. Tá? Então, o que eu estou dizendo com essa afirmação? Que existem algumas pessoas sensíveis, paranormais, que são sensíveis a essa radiação, e essa radiação pode trazer muitas informações para quem está utilizando, né, essa percepção.
Ela traz informação de uma outra dimensão da realidade. Ok? Ela cria uma abertura para um outro universo. Tá? Você pode pesquisar as coisas através de um outro universo. E também, mesmo que esses corpos emitam radiações eletromagnéticas, esses indivíduos podem também ser sensíveis à radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética, ela pode ser detectada e sentida por esse paranormal também. Ok? Então, esse aspecto eu acho bastante importante, né, e que nós entendemos, né? Muito bem. O que vem a ser aparelhos radiônicos? Vamos tentar entender aparelhos radiônicos, né? O que vem a ser o pêndulo, no caso, né? Vamos analisar o mais clássico de todos, né? Então, os aparelhos radiônicos. Os aparelhos radiônicos, no caso mais comum de todos, o pêndulo. Geralmente as pessoas procuram objetos assim, um cordão e uma linha, simplesmente. Ok? O que esse aparelho faz? Vamos supor que você tenha um médium ou um sensitivo que não seja um indivíduo que tenha a terceira visão totalmente aberta, não tem essa visão aberta. Ele não tenha. Ele não conversa com os espíritos, não tem uma relação direta. Ele não olha para você e vê tua aura toda perfeita, vê teus chakras, para detectar onde que está doente, onde que está com falha. É um médium ainda. Mas esse indivíduo tem uma sensibilidade e o pêndulo é um instrumento radiônico que vai auxiliá-lo a usar essa sensibilidade para realizar uma percepção a mais, uma percepção extrasensorial. Ok? Isso, nós temos que entender muito bem a diferença de um radiestesista para um médium extremamente aberto. O radiestesista, geralmente, ele utiliza desses instrumentos radiônicos pela sua incapacidade de perceber diretamente esses outros níveis de percepção. Tá? Senão, ele tinha visão remota à distância. Tá? Nós vamos ver o que dá para fazer com radiestesia. Você vai ver o que o pêndulo dá para fazer, como que a gente opera esse instrumento quando você pratica muito ele. Está entendendo? E quando você interage com ele, porque você vai interagir e você tem uma sensibilidade e ele vai te dar essa comunicação, essa interação com esse campo de energia sutil. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Muito bem. Então, geralmente, vamos usar um pêndulo, por exemplo, né? Classicamente, quando o indivíduo vai usar isso para cura. Vamos ver como é que opera isso aqui, para cura. Então, geralmente, o indivíduo pega um pêndulo na mão e faz uma convenção. Ele pode convencionar na sua mente, porque o pêndulo vai interagir com a energia dele. O pêndulo vai interagir com a energia dele. Tá? Esse é o aspecto da coisa. Tá? Por isso que se ele pegar o pêndulo e dar para você, você não faz nada com o pêndulo. É só ele que tem aquela interação. Tá? Você vai ver que outro instrumento radiestésico interessante também é aquela varinha de procurar água, aquela forquilha. Mas só pessoas sensíveis dá para usar. Se dá para qualquer um, o cara não vai achar nada, ele não sente nada, a varinha não vai entortar perto da água, você está entendendo? Sacou? Precisa ter essa interatividade, essa vibração, essa sensibilidade envolvida no processo. Tá? Então, a primeira convenção que se faz é
o pêndulo, veja bem, ele não consegue escrever. Ele vai dizer sim e não para você. Você pode começar sim e não. Né? Positivo e negativo, você pode dizer. Então você fala assim, você segura ele. Se ele virar no sentido horário, você coloca a ideia positivo. Então se o pêndulo girar no sentido horário, né, você convenciona positivo. Se o pêndulo girar no sentido anti-horário, você convenciona negativo. Você pode convencioná-lo também simplesmente assim, ó. Se ele oscilar na vertical, numa vertical na sua frente, por exemplo, você pode dizer que é positivo. Se ele oscilar transversalmente, você aqui assim, ó, né, você pode negativo. Tá? Então você começa a trabalhar com esses símbolos simples de interatividade. Ok? Muito bem. Então, como é que o radiestesista vai trabalhar? Então ele pega uma pessoa, por exemplo, deita uma pessoa numa maca, ele vai fazer um diagnóstico através do pêndulo, por exemplo. Então ele pega, o pêndulo vai na cabeça da pessoa. Com a sensibilidade dele, ele interage, e se o pêndulo girar no sentido positivo, ele fala, está positivo, não tem nada ruim aqui. Você está entendendo? Aí ele vai para o peito, para o coração, ele vai testando todos os pontos. Se chegar num ponto onde a energia está muito ruim, o órgão está doente, tem algum problema, o pêndulo vai convencionalmente girar ao contrário e ele vai perceber, olha, o fígado seu está ruim. Está com um problema aqui. Então ele diagnostica fazendo essa varredura com o pêndulo. Você está me entendendo? Essa é uma técnica. Essa é uma técnica de detectar saúde, doença. Uma outra técnica que esse cara pode fazer com pêndulos, ele pode entrar na tua casa e detectar ambientes com energia ruim. Ele pode chegar numa sala, fazer o pêndulo tentar sentir a energia do ambiente. Se ele virar, a energia está negativa aqui. Ele vai para cômodos. E aí, ele detecta que a energia está negativa. Ele vai procurar o que está causando a negatividade. Tá? O que está causando a negatividade no ambiente. Por exemplo, então é assim que ele vai usar um instrumento radiônico, para amplificar, para ele ter mais segurança na sua sensibilidade. Tem pessoas que não usa nada, ele vai com a mão. Ele vai assim, ele levanta a mão, ele passa a mão em você. Ele sente com a mão dele onde que está ruim, onde que está positivo, onde que está negativo. Tá? Você deita na maca, ele vai passando a mão assim. Fala, ih, aqui está ruim. Ele sente pela mão. Esse é um radiestesista também. Está usando a sensibilidade de energias radiônicas. Porque todo órgão que está ruim, ele emite uma radiação, né, negativa, porque ele está mal. Radiação positiva, você sente, tá bom. Porque você tem a sensibilidade de saber. Você está muito treinado em perceber energias boas e energias ruins. Tá? Então, muito bem. Objetos, emissão de energia por objetos. Objetos. Ok? Muito bem. Como é que funciona isso? Né? Como é que funciona? Vamos supor que você entra na casa de uma pessoa, você vai fazer uma limpeza numa casa de uma pessoa. Presta bem atenção, isso é muito importante que eu vou falar. Objetos antigos sempre são muito ruins dentro de casa. Tá? As pessoas que gostam de antiguidade, gostam de objetos antigos, pintura, escultura, é isso, tal. O lance é o seguinte, esses aparelhos antigos, os objetos antigos, geralmente eles passaram por muito tempo na casa e na convivência com pessoas. Objetos, você pega esse objeto de 1000 anos, 500 anos, você pega uma espada, por exemplo, samurai, bicho, que matou 200.000 pessoas, aí essa espada está lá de tal ferro. Se você trazer esse objeto para a tua casa, você tem que entender que esse objeto, ele vai estar irradiando essa irradiação que ele tem, que foi
cravejada ali. É a mesma história do cristal. Cristal, para vocês entenderem bem, eu dei já um curso de cristal aqui para vocês. Quem assistiu, sabe? O cristal, ele armazena energia. Ele armazena e irradia. Mas ele pode armazenar qualquer energia. Ele armazena qualquer energia. Ele armazena boa e ruim. Então você precisa aprender a usar o cristal para ele armazenar energia boa. E ele absorve energia ruim do ambiente, ele vai absorvendo a energia do ambiente. Se você está em um ambiente, por exemplo, um ambiente que só teve sofrimento, tristeza, angústia, só briga, confusão, um lar que é assim, os objetos todos ficam impregnados com esta vibração ruim. E eles ficam emanando isso. Eles ficam emanando. Você está entendendo? Então, um bom radiestesista e um bom indivíduo sensível, ele entra na sua casa, você pede, sua casa está ruim, está mal, né? Ele pede para você fazer uma limpeza na sua casa. Então ele entra, ele depara com um objeto, com um vaso, ou às vezes um quadro que está na parede, ó, uma pintura que está na parede. Ele vai entender o que essa pintura transmite, porque essa pintura transmite uma vibração, não é só a imagem que está ali. Às vezes tem uma cara de uma pessoa assim. Às vezes a fotografia de um tio, de um parente, de um cunhado seu, lá velha, o cara está lá. É? O cara chega assim, ó, pode jogar no lixo isso aqui. Ele já começa assim, joga fora isso aqui. Ele chega num vaso, joga fora esse vaso, ó, tira essa planta daqui, leva para fora. Isso aqui não é lugar dela ficar aqui. Ela está irradiando coisas que não são boas. Ele já começa a tirar tudo. E ele chega assim, essa parede está horrível, está emitindo vibrações, a casa é muito antiga, o lugar é muito antigo, a radiação está péssima. Vamos tentar pintar isso aqui para ver se a gente muda isso. Vamos botar uma cor X aqui, vamos lavar ela com... Porque os objetos emitem radiações fortes e essas radiações são altamente prejudiciais à saúde. Elas começam a perturbar a sua saúde e perturbar a sua psique. Ela começa a interagir com a psique das pessoas, as pessoas não têm paz naquele ambiente. E às vezes não é espírito, não é encosto que está ali. É a energia ambiental, chamada de energia negativa. Tá? Então, um bom radiestesista, e ele pode ir com vários instrumentos. Tem um instrumento, tem o aurímetro, né? Ele tem aqueles aurímetros que ele fica assim e tal, né? Vários instrumentos. Então, ele pode chegar num ambiente, chegar num quadro, e falar, essa energia está muito ruim desse quadro, pelo pêndulo, ele pode pedir, né? Tem pessoas que estão sensíveis que ele só olha, fala, já vai lá até essa, está muito negativo essa energia, tira daqui, vai limpando. E a gente sabe que os objetos antigos é que carregam essa energia ruim. Tá? Roupas antigas, por isso que é ruim você usar roupa de pessoas. Né? Porque tem aquele velho costume, morreu meu pai, morreu meu irmão, vou dar toda a roupa dele. Pô. Né? As energias vão junto. As vibrações estão impregnadas nos objetos. Principalmente aqueles objetos que o indivíduo tem uma... Por exemplo, você quer ver um negócio que é complicado? É carro. Né? Carro, as pessoas, o ser humano tem uma paixão por carro, né? Tem um apego por carro e por casa. Essas duas coisas. Então, quando o indivíduo é apegado àquela propriedade dele, aquele objeto dele, ele cria uma vibração psíquica. Então, quando ele morre, por exemplo, a família vende a casa, ou vende o sítio, vende a terra, entra outras pessoas, aquilo está impregnado de uma radiação de posse, de uma vibração do indivíduo muito forte. Né? E isso começa a prejudicar o andamento das coisas, né? Porque aquela energia, ela atrapalha profundamente o andamento do equilíbrio harmônico das pessoas que estão naquela casa, naquele ambiente. Porque aquela radiação está lá. E aí as pessoas não se sentem em paz. Elas se sentem que o lugar não é dele, ela não se identifica com o lugar. Agora, quando a pessoa constrói a casa do nada, ela projeta, ela desenha, ela faz o que ela quer, ela se sente que aquilo tudo é muito dela, tem muito a ver com ela. Você vê como as coisas são sutis. Por isso, quando você aluga uma casa, você vai morar numa casa que muda muito a família, o cara aluga e tal. As pessoas, tem casa que as pessoas não param naquela casa. Você não sabe por que, todo ano aluga e o cara sai, vai embora, não para ninguém naquela casa.
Aí você vai entender que tem toda essa vibração, essa energia que vem impregnada de muito tempo nas paredes, no chão. Tá? Esse é um aspecto. Tá? Esse é um aspecto, a emissão energética por objetos, pela parede, que foi impregnada ao longo do tempo. E tem lugar na Europa, aqueles castelos, aquelas coisas lá de 500, 600, 1000 anos. Você imagine o treco, como é que não é pesado. Você vai nessas fazendas antigas que tem, onde tinha escravo. Vai na senzala onde tinha escravo, você pega a energia e a vibração das paredes. Eu não aguento ficar nesses lugares, não. Você quer ver um lugar que eu não fico, eu não vou, eu detesto, é em velório. Aquele lugar, aquelas paredes, aquele ambiente emite uma radiação de sofrimento. Você está entendendo? Eu sou muito sensível a isso. Eu passo muito mal se eu ficar num ambiente desse. É diferente de você ir num ambiente onde as pessoas só dançam, pulam, são alegres, se divertindo, sorrindo. Aquela irradiação fica ali também de alegria, de felicidade e tal. Entendeu? Então é muito importante isso. Por isso que os templos, por exemplo, da igreja, por exemplo, construídos na Idade Média, de uma certa maneira, onde as pessoas só iam lá, rezar e triste, mas agora você entra naquele ambiente, você sente aquela pressão também daqueles objetos antigos, daquelas imagens de santo. Sabe aquelas imagens de santo? Entendeu? Aquele santo sofrido, aquela imagem do santo, uma fotografia do santo de sofrimento, tá? Então essa imagem de sofrimento que você coloca de um santo na sua casa é muito ruim. Vocês estão achando que são religiosos, não, mas é muito ruim. Vai ver as imagens do Krishna que eu coloco aqui no nosso espaço, lá dentro da minha casa. O Krishna sempre dançando, alegre, sorrindo. Um Deus vibrando uma coisa boa. Então aquela imagem, você olha, você fica feliz também. Agora você pega uma imagem da Nossa Senhora, sabe? De Jesus, tudo arrebentado na cruz. Bicho, aquilo passa uma energia muito ruim. As pessoas acham que passa uma energia boa, mas não passa uma energia boa. Passa uma energia muito ruim. Então isso são vibrações radiônicas. Porque todo mundo que vai rezar, imagine você vai numa igreja, por exemplo, onde tem uma estátua da Nossa Senhora ou de um santo que está lá assim, sofrido. Né? As pessoas vão rezar ali na frente durante anos. Tristes também, vibrando aquela energia triste. Aquela radiação fica impregnada naquele lugar, naquele canto, naquele objeto, naquela imagem. Vocês não têm noção. Aí as pessoas se aproximam daquele ambiente, elas entram na sintonia vibratória com aquele ambiente, com aquela energia, com aquela imagem. Então elas não conseguem, elas saem de lá elas saem de lá com aquela energia meio down, sabe? Meio naquela vibração. Por isso que nós temos no terceiro milênio, gente, fazer uma espiritualidade invertida, uma espiritualidade alegre, onde nós vamos dançar, nós vamos pular, nós vamos dar risada. Você está entendendo? O nosso tempo vai ser um tempo de alegria, sabe? Por isso que os crentes começam, por isso que os crentes estão sugando os católicos. Porque na igreja crente os caras pegam, bota a banda, vai tocar, vai cantar, todo mundo pulando. É alegre, é invertido aquele ambiente que a igreja católica vai todo mundo, que nem o santo na igreja. Tudo era pecado, qualquer expressão é pecado, qualquer expressão de alegria, né? Qualquer expressão de prazer era proibida. Aí as outras igrejas, os crentes estão criando essa outra visão, né, de que você dialoga com Deus diretamente, de que você, o sacerdote, não intermediário, você vamos pular, vamos alegria, vamos criar, vamos vibrar, sabe? Os Hare Krishna, por exemplo, quem conhece, aceita Hare Krishna, sabe que eles cantam o nome de Deus dele, o Krishna é o Deus dele. Então eles cantam o nome de Krishna, o nome dos avatares, Rama e Krishna, alegre o tempo todo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Olha, o interessante é que ele vibra o mantra alegremente. Ele começa a impregnar de energia qualquer ambiente. Olha que louco.
Isso é o poder do mantra. Ele entra num templo, eles começam a cantar e dançar, pular e cantar, e toca aquele instrumento, ficam batendo, tudo alegre, né? Gente, eles têm um ritual que eles ficam uma hora dançando, cantando e pulando sem parar. Ou seja, e a imagem do Krishna que está lá na frente é o Krishna dançando, rindo, sorrindo. Ele fala, a vida é alegria, cara, a vida é isso aí, a vida não é sofrimento, você que cria o sofrimento. Eu, como Deus, eu vibro alegria, eu vibro prazer, eu vibro a vida. E os Hare Krishnas fazem isso. Agora, você entra num templo Hare Krishna, tudo é alegria, tudo é música, tudo é vibração de alegria, porque eles impregnam aquele ambiente só de alegria. Só de uma vibração de alegria. Né? Lembra quando fomos visitar o templo lá, né, Ilô? Dos Hare Krishna, lá na fazenda. Eles pulam, lembra das ficavam dançando o tempo inteiro, pulando, cantando Hare Krishna. E isso é importante. É importante a gente entender que isso vai criando uma vibração radiônica no ambiente, nos objetos. Né? Impregna. Essa é a diferença. Então, no terceiro milênio, nós temos que criar um local onde nós vamos viver uma espiritualidade, as nossas práticas espirituais alegres, cheias de felicidade, cheias de alegria. Vamos pular, vamos dançar, vamos se divertir. Vamos viver intensamente essa vida. E os ambientes vão ser ambientes, e os objetos vão estar impregnados com essa energia boa, com essa energia de alegria. Aí você vai ver que as plantas crescem bem, sabe? Que os animais são felizes no ambiente. Você está entendendo? Tudo vai impregnar, porque tudo é uma troca. Os corpos absorvem e emitem energia o tempo todo. E eles só podem absorver o que? A energia que está à volta dele. E só pode emitir aquilo que eles captaram. Isso é básico na física. É a lei da conservação, né? Eu imito o que eu recebo. E fica essa troca com o ambiente. Então isso, gente, é energia radiônica, radiestésica. Tá? Porque as vibrações têm assinatura. Ela tem uma assinatura de angústia, de tristeza, tem uma assinatura de ódio. Você está entendendo? Por exemplo, o voodoo, que a gente fala, é uma energia radiônica, radiestésica, se pode chamar. Porque você pega um objeto ou uma fotografia, vou mostrar para vocês uma experiência russa. Um grupo de radiestesistas russos, de cientistas russos, fizeram a seguinte experiência. Tá? Você vê como que, quando você vibra, tem poder. Eles tinham uma plantação totalmente impregnada por uma praga. Certo? Uma praga de X lá, de lagartas e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles foram lá, eles tiraram a fotografia da plantação e tiraram as fotos da lagarta que eles queriam destruir. E, a 300 e tantos quilômetros de distância, reuniu um grupo de sensitivos, de técnicos de radiestésicos, botaram aquela foto da plantação e a foto das lagartas. E eles começaram a vibrar a morte da lagarta. Vocês estão me entendendo? Eles começaram a emitir uma energia de morte. Eu quero que essas lagartas morram. Entendeu? E não deu outra. A partir de 2, 3 dias, todas as lagartas morreram. A praga foi extinta naquela lavoura por uma prática radiônica, radiestésica. Que é uma invocação mental. Você pega uma imagem, uma vibração daquele ser, e como no Haiti, o voodoo, o cara pegava o bonequinho do cara, que a imagem do cara espetava, aquela coisa que é o mais clássico que a gente vê aí nos filmes, né? E o indivíduo começa a sentir a dor naquele lugar, que o cara espetou a agulha lá. Isso é o quê? Ele cria uma imagem, essa imagem para você poder ter a concentração vibratória, e como para essa energia radiônica, quanticamente, em outros correntes que não há distância, ela pode atingir a distância, o objetivo indicado mentalmente. Então você pode criar, por isso que eu falo, a energia ela vai com uma assinatura. Ela pode ir com uma assinatura de amor e ela pode ir com uma assinatura de ódio. Tá? Ela pode ir com uma assinatura de uma energia positiva
e ela pode ir com a assinatura de uma energia negativa. Por isso você tem que tomar muito cuidado quando você vibra mentalmente, quando você deseja alguma coisa para outra pessoa. Né? Só o fato de você passar uma pessoa, ai, puta, eu detesto aquela pessoa, viu? Nossa, aquela pessoa chata, não se vibra, sabe? Essa vibração que você jogou, você criou no espaço, atinge a pessoa. Ela foi emitida. Tá? Porque é um desejo seu. Você criou uma assinatura energética e dirigiu para ela. Por isso que Jesus Cristo criou uma visão que falou assim, olha, o planeta só vai evoluir, você também só vai se libertar quando você aprender a vibrar amor. Você tem que vibrar amor para tudo, para todas as coisas. Para o teu inimigo, para todo mundo. Porque se você cria a ideia do inimigo e vibra esse ódio para o inimigo, não adianta, você está irradiando energia para o espaço, não está? Óbvio, essa energia vai pegar e ela vai voltar para você, porque o universo está irradiando energia. Porque eu simplesmente imito e absorvo, isso é uma lei natural. Se eu impregir um ambiente só de energia negativa, chega um momento que eu vou absorver o quê? Só energia negativa. Então essa é uma das leis fundamentais da radiestesia, da radiônica. Ou seja, você troca energia com o meio ambiente. E essa energia é construída com uma assinatura das pessoas que vivem ali. É o campo vibratório que vive das pessoas que vivem ali. Então, tome muito cuidado com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos são assinaturas energéticas no espaço. Tá? Muito bem. Continuando. Agora nós vamos falar de... Então, as energias que existem num ambiente, elas podem ter positivas ou negativas, dependendo de vários fatores. Até nós falamos, por exemplo, dos fatores humanos, né? O ser humano criou uma vibração positiva ou negativa no ambiente, numa casa. Mas os radiestesistas dizem que pode ter coisas naturais, né? Eles dizem assim, por exemplo, que você tem um determinado lugar e você pode ter um problema geográfico. E geológico no lugar. Geológico. Por exemplo, eles dizem, se determinado ambiente estiver aqui o solo, sua casa está aqui, por exemplo. Sua casinha está aqui em cima. E aqui embaixo passa um lençol freático de água. Eles dizem que esse lençol freático, essa corrente de água no subsolo, ela começa a criar, ela cria exatamente numa linha específica campos de energia. Elas irradiam campo de energia num setor. E se você estiver exatamente em cima daquela linha, essa energia vai ser negativa. Então tem radiestesistas que eles fazem o quê? Eles pegam a varinha lá, o aurímetro, o pêndulo, ele vai entrar na sua casa e vai procurar se tem algum veio negativo de energia na sua casa, telúrico, que eles chamam de telúrico, certo? Que vem do solo. Então, com a sensibilidade que ele tem, ele vai lá, olha, tem pessoas que ficam doentes, muito doentes, câncer, tal. Então o cara vai investigar a origem, e pode ser um veio que eles chamam de veio negativo. Então ele chega no seu quarto, por exemplo, e vê a sua cama. Ele fala exatamente na sua cama, onde você está deitado, está subindo um fluxo do solo, um túnel, um tubo de radiação. E esse tubo de radiação está atravessando a sua casa, está atravessando o seu quarto. Você pode mudar daqui, tira a sua cama desse quarto, tira daqui, muda, faz alguma coisa, porque se você ficar aqui, você vai morrer. Porque com o passar do tempo, a influência daquela energia telúrica que sobe, causada por um lençol freático, pode ser causada também, segundo especialistas, por uma fenda geológica. Uma fenda geológica. Geológica. Certo? As fendas geológicas, elas têm muitas... A Terra mexe naquela posição, cria atrito, cria fricção, cria forças energéticas. Igual um vulcão, por exemplo, você morar próximo de um vulcão. É assinatura de morte, né? Porque aquela região, energeticamente, é uma região extremamente conturbada.
Você quer ver uma coisa que os cientistas têm descoberto e feito análise até em outros planetas? Então, veja bem, ó, pra vocês terem uma ideia como é que essa energia telúrica ela é complicada e é desconhecida. Se você observar o planeta Júpiter, tá? O planeta Júpiter tem aquelas manchas laranjas. Vocês vão ver, os cientistas descobrem que existe uma mancha aqui em Júpiter, que é uma região de alta instabilidade, tá? No planeta Júpiter. Desculpa, é no hemisfério norte. Tem uma coordenada, é uma coordenada certa em termos de posição. Entre longitude e latitude. Está lá aquela mancha não sai dali. Ela não muda de posição. O planeta faz a rotação, a mancha continua, certo? Naquela posição. Os cientistas discutem o que é aquilo. Tá? Então, tem umas proporções matemáticas estudadas pelos antigos, sabe? A energia da forma, que em certos pontos concentram mais energia. Não vamos discutir isso, porque os caras construíram pirâmides e colocam 2/3 da base, aquelas coisas todas. Então, essa da esfera é um problema da esfera. A esfera, ela tem um ponto nela que é chamado ponto negativo, ou ponto energético que os cientistas não sabem. Então, em Júpiter, é um turbilhão que cria, são tempestades muito mais intensas naquela zona ali. Pra você ter uma ideia, essa mancha de Júpiter cabe os 4 planetas Terras ali. É muito grande. Só essa mancha. Aí, os cientistas pegam o planeta Terra. Não, eles pegam, por exemplo, o planeta Marte e vai lá, exatamente na mesma coordenada, tem uma formação, umas montanhas, uma coisa estranha nessa região. Aí eles vão em Vênus. Exatamente nessa mesma coordenada, em Vênus tem um turbilhamento, tem uma zona instável ali. Certo? Aí os caras vêm no planeta Terra. Tchan, 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 tchan. O que existe no planeta Terra nesta coordenada específica? Vocês sabem? Não. O vulcão Kilauea, no Havaí. O vulcão mais ativo do mundo. A região onde tem maior instabilidade geológica do planeta. Vocês estão entendendo? Então, isso é extremamente importante. Isso é radiônico. Alguma força desconhecida pelos cientistas, pelos homens, nessas coordenadas específicas de corpos esféricos, de planetas, do Sol. O Sol, quando analisado nessa coordenada, sempre acontece instabilidades, manchas solares numa região concentrada próxima a esse ponto. Em termos de relação do polo, sabe? De rotação e tal. Entendeu? Então, essas questões são ainda não descobertas pela ciência. Mas certamente um fluxo de radiação muito intenso está causando, naquele ponto específico, um distúrbio energético e vibratório muito grande e cria instabilidade geológica. Agora imagine você morar ali em cima, sob esse fluxo. É óbvio que esses fluxos energéticos têm uma influência muito grande sobre os seres vivos. E essa influência, ela é a nível celular, ela é a nível psíquico, a nível mental e a nível espiritual. Então afeta todos os nossos corpos energéticos. Por isso as pessoas em determinadas situações começam a ficar doentes, sob a influência dessas radiações nocivas. Ok? Muito bem. Outra questão que os radiestesistas discutem também é antenas de rádio ou de celular. Aparelhos eletrônicos que emitem radiações eletromagnéticas muito intensas. Né? Outra coisa prejudicial são cabos de alta tensão. Tá? Cabos de alta tensão, essas redes mesmo de transição de alta energia, que passa por sua casa, passa ao lado da sua casa. Transformadores de alta tensão, você mora próximo de transformadores de alta tensão. Sabe? Isso emite ondas eletromagnéticas intensas, vibrações eletromagnéticas intensas. E isso são radiações que são prejudiciais à saúde.
Tá? Eles fizeram vários estudos em determinados bairros que tinham transformadores de alta tensão, antenas próximas. O índice de câncer nas pessoas, naquela região, começou a ser muito superior a qualquer outra região em volta. Entendeu? A ponto dos negros desativarem mesmo, tirar a rede de transmissão elétrica daquela região, as redes de alta tensão. Tá? Entendeu? Então, todos esses detalhes acabam criando uma poluição vibratória no seu ambiente. Esse uso do celular, por exemplo, os radiestesistas detestam ele, porque você coloca o celular na cabeça, ele está irradiando uma onda fortíssima aqui. Tá? É um rádio que você coloca na orelha. E ele tá, quando você está falando, ele está. E essa radiação está passando pelas suas células, pelo seu corpo. Por isso que ele esquenta pra caramba. Você começa a falar uns 5 minutos no celular, ele fica quente pra cacete, não fica? Ele esquenta para chuchu o celular, porque ele está irradiando uma energia térmica mesmo, uma energia eletromagnética que esquenta. Tá? Então, essas questões são bastante interessantes. Né? Muito bem. Um dos usos interessantes da radiônica do pêndulo, que nós podemos discutir aqui também, pegar pessoas muito boas, tá? Vocês vão ver que esse instrumento é um instrumento, ele pode ser usado por bem ou por mal, pode ser até usado como uma arma de guerra. É o que nós vamos estar discutindo aqui. Né? Por exemplo, você pode usar o pêndulo, por exemplo, para achar pessoas perdidas. Achar pessoas perdidas. Como eles fazem? A polícia nos Estados Unidos são muito sensitivos para achar coisas. Achar pessoas perdidas, desaparecidas na floresta. Então, sumiu uma criança na floresta. Não sabe se está morta ou está viva. Certo? Uma pessoa desapareceu. Então, o que o cara faz? O cara dá um mapa da região. Eu pego o mapa da região, põe na mesa. Tá? E pego a fotografia, a assinatura vibratória da pessoa que eu estou procurando. Então o cara concentra e ele pega o pêndulo na foto da pessoa. Ele sente, ó, virou positivo. Energia da pessoa. Aí ele vai no mapa, ele começa a rastrear o mapa todo, até que chega no momento que o pêndulo vira no sentido da assinatura da pessoa. Então ele marca aqui. E geralmente, se o cara for muito bom, os caras vão procurar nessa coordenada, ele encontra a pessoa lá. Tá? Eu assisti um documentário na Discovery, não faz muito tempo, sobre um radiestesista que... olha a importância disso. Olha a importância disso como uma arma de guerra. Tá? Uma das armas de guerra mais sofisticada que existe hoje em dia nos arsenais de todos os países de primeiro mundo, das superpotências nucleares, é os submarinos. Os submarinos são instrumentos indetectáveis. Não existe nenhuma tecnologia moderna hoje que consiga detectar um submarino a 100 metros de profundidade no oceano, e até menos. Então, esses submarinos se tornam armas extremamente complexas, armas de guerra extremamente complexas, porque ele pode estar na costa de Nova York, a 100 metros no oceano, e não ser detectado. Num ataque, eles lançam mísseis. E são tão sofisticados que eles não sobem à superfície e lançam mísseis nucleares a 100 metros debaixo d'água, sabia? Eles lançam, o míssil sai debaixo d'água e são lançados depois. Entendeu? E então, esses submarinos são indetectáveis. Então, o que acontece? Se nós conseguíssemos construir um instrumento que pudesse dar a posição de todos os submarinos soviéticos agora, ou do inimigo agora, seria uma das maiores armas para uma guerra fria. Então, eles fazem a mesma coisa. E o que aconteceu foi exatamente isso nesse programa da Discovery. Um radiestesista americano muito famoso, né, usando o pêndulo, os americanos foram testar se ele achava submarino russo. Mas, primeiro você tem que fazer o quê?
Eu não sei onde estão os submarinos russos. Como é que eu vou saber se o cara está certo, está acertando ou não? Mas eu sei aonde estão os submarinos americanos. Então foi o general, o almirante da Marinha Americana, tal, né? Chegou lá, falou assim, olha, eu sei onde estão os submarinos. Você vai encontrar esse submarino aqui para mim. Eu sei que coordenada que ele está. Então está o mapa aqui, as águas estão aqui do mundo inteiro, do água do mundo inteiro, do oceano inteiro, né? Eu quero que você encontre esse submarino X aqui meu, que eu sei onde que ele está. Aí então o radiestesista foi lá. No Pacífico não está. Ele vai para o oceano, mas no Pacífico não está. No Atlântico provavelmente está. Então vamos tentar acertar melhor. Ele vai chegando, até que ele chegou e o cara achou o submarino com uma precisão incrível. Agora vocês vejam que complicado que é isso, né? É barato. Que instrumento mais barato? Se você for construir uma Politécnica, você gasta milhões de dólares, bilhões de dólares com um aparelho, satélite, o diabo A4, sabe? Para fazer uma tecnologia para detectar. E o homem com um pedolinho vagabundo de 2 centavos acha onde estão as coisas. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? O que é quando você usa o mecanismo homem, a ferramenta humana? Você está entendendo? A ponto de detectar uma dessas coisas mais complexas. E muitos indivíduos paranormais, sensitivos, são utilizados nessas guerras. Onde está a Saddam Hussein? Onde está a base tal? Onde está o cara vai lá com o instrumento para tentar achar. Entendeu? Eles procuram criar essas... Por isso que hoje em dia, nas estratégias de guerra, quando há um ataque, existe um consenso dos grandes líderes mundiais, porque ele sabe que o inimigo usa esse tipo de arma, porque ele também usa. Então o que ele faz? Ele não fica mais que 6 horas num único lugar. Eles ficam trocando de ambiente, ele sai. Um líder militar, por exemplo, ou um líder político, ele fica 3 horas num bunker, sai, vai e fica mudando, fica deslocando, porque ele não pode parar. Se ele dá tempo do cara detectar ele, lançar uma bomba sobre ele, então ele fica constantemente trocando de lugar. Entendeu? Que os negócios. E consegue achar bases subterrâneas, bunkers que estão a 40, 50 metros de profundidade. Entendeu? Porque para a energia que nós estamos utilizando, não é uma energia comum, não é uma vibração, nós estamos usando uma vibração sutil. Essa vibração que os seres humanos emitem, que tem uma assinatura. E quando o indivíduo é sensível a essa assinatura, né, quando ele é extremamente sensível a essa assinatura, ele consegue detectar com precisão esses pontos. Ok? Então veja bem, até onde vai a energia radiônica, a utilização dela. Tá? Muito bem. Vamos falar agora um pouco sobre... Depois eu volto para falar de armas, eu vou falar do projeto HARP para vocês, que é uma arma, um instrumento de mexer, né, através de ondas eletromagnéticas, de radiação eletromagnética, mexer com todo o campo energético. Né? Vamos lá então. Então, existem algumas pessoas, se você for na mesa de um radiólogo, de um radiestésico, né, você vai encontrar alguns gráficos em cima da mesa dele e tal. Você vai encontrar um gráfico assim, desse tipo. Mostra aí, Antônio, dá um zoom aí. Tá? Uns desenhos estranhos, assim, que eles chamam de gráficos radiônicos, né? Tá? Tá dando para pegar aí? Tem esse outro aqui que chama de trígono, né? Tá ok? Pegou? Se quiser eu levo aí perto. Se não estiver dando. Tá dando, né? E esse outro aqui, que é mais ou menos o nome de Jesus cabalístico. Tá? Então, o que esses caras fazem com esses símbolos? Que eles chamam de símbolos de poder, símbolos de força. Então veja bem. Ele tem na mesa, vamos supor que ele pega, você está doente. Ele vai usar isso aqui para cura. Ou para interferência energética. Vamos supor que você está doente. Ele percebeu que você está com desequilíbrio em tal ponto, em tal órgão que ele diagnosticou. Então ele faz o seguinte. Ele pode usar o nome de Jesus, por exemplo. Ele pega essa energia de Jesus, assina, cria assinatura, porque isso aqui vai dar uma assinatura na energia.
né, que a gente chama de energia positiva, e ele tenta mandar essa energia para você. Ele tenta dirigir essa energia sobre você, e essa energia então vai corrigir, né, os seus desequilíbrios vibratórios, seus desequilíbrios energéticos. Esses 3 gráficos criam essa energia, esse símbolo de poder, segundo os radiestésicos. Né? Você pode criar um gráfico de poder para você também. Você pode criar uma assinatura energética que você usa para emitir. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a pessoa reza o Pai Nosso. Quando ela reza um Pai Nosso e invoca uma energia e emite uma energia, ela está criando uma energia de poder, uma assinatura energética que ela está enviando para uma pessoa. Da mesma forma que você pode criar aquela energia do ódio, né? Da raiva, dos ciúmes, da inveja. Você assina a energia e está emitindo para a pessoa. Então, os radiestésicos costumam criar essas forças, esses símbolos de poder, que chamam gráficos radiônicos, né? Que eles vão trabalhar para poder enviar essa energia. Ok? Então, esse é um aspecto interessante também. Tudo bem. Né? Muito bem, vamos falar da energia da pirâmide, por exemplo, que na parte da radiônica é uma coisa muito discutida, né? A famosa energia, a forma da pirâmide nas proporções fundamentais da pirâmide de Kéops, da grande pirâmide. Então, o interessante, né, eu já fiz estudo particularmente sobre as pirâmides. Uma vez eu fui convidado para dar um curso especial de física em Ribeirão Preto, no Colégio do Ângulo. Então nós fizemos uma experiência, né? Nós pegamos os 30 melhores alunos do colégio, tá? Não importa primeiro, segundo, terceiro ano, os 30 melhores alunos, e a gente uniu numa classe. E eu fui incumbido de ensinar ciência para eles, ensinar física. Então, nós montamos um laboratório de física para fazer pesquisas com física. Então, o primeiro objetivo era ensinar o método científico para os alunos. O que era o método científico? Como pesquisar usando o método científico. E aí, o que eu fiz? Qual era a coisa mais polêmica que podia ser pesquisada para a gente tirar uma conclusão? Então, era fazer medidas, fazer observações e tirar conclusões. Isso é uma pesquisa científica, certo? Você tem um método científico da observação, da repetição do fenômeno, tirar medidas, tirar conclusão. Então, aí nós fizemos o quê? Falamos, vamos fazer a pesquisa da pirâmide, vamos ver se o que fala da pirâmide é verdade. Então, eu usei a pirâmide, então nós fizemos, a classe inteira, nós fizemos pirâmides de todo tipo. Primeiro nós fizemos pirâmides fora da proporção de Quéops, para ver se a proporção, se a forma tinha alguma coisa a ver, né? E aí o que a gente fez? Vamos fazer a pesquisa com a forma exata, com as medidas exatas da pirâmide de Quéops. E fizemos o quê? Vários tamanhos e vários materiais. De madeira, de cobre, de alumínio, de ferro. E fizemos as mesmas pirâmides fora da proporção de Quéops. Ok? E aí, para uma pesquisa científica ser bastante completa, nós teríamos que fazer todas as variações. Primeiro, o que dizem? O que dizem a lei é exatamente, na pirâmide de Quéops, eles dizem que o ponto fundamental, que é o baricentro da pirâmide, conhecido como baricentro da pirâmide, que é exatamente 1/3 da altura. Tá? Então esse ponto aqui é exatamente o ponto central, o centro de massa da pirâmide, praticamente, né? Você divide isso aqui em 3 partes, né? Ó, ou seja, 1, 2, 3, esse aqui é 1/3 da base. Tá? 1/3 de H. Esse é onde está a câmara do rei. Onde o rei foi enterrado lá, certo? Tem aquela câmara do rei pequenininha, tal lá. Bom, pirâmide inteira para ter sua abertura integral. E o pessoal fala que esse ponto é o ponto crítico, é o ponto que conserva o alimento, que faz aquelas coisas todas, né? Vocês conhecem um programa que existe na Discovery, e de vez em quando passou no Fantástico um tempo, e agora não parou de passar, chamado Mythbusters, os caçadores de mito, que tem na Discovery. Então, eles são assim, eles são um grupo de americanos que passam o programa, e eles pegam tudo quanto é mito e vão testar para ver se é verdade ou se é falso. Então, eles foram um dia testar o mito da pirâmide.
Tá ok? Para ver se a Gillette conserva a Gillette afiada, sabe? Lâmina de barbear afiada, essas coisas todas. Se conserva alimentos, conserva. Então eles fizeram isso exatamente o que eu fiz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço de maçã, pegamos uma maçã, a mesma maçã, cortamos no meio. Certo? Aí eu coloco a maçã aqui e fora da pirâmide. Certo? Então o que acontece? É incrível, cara. É incrível como isso é verdade. A maçã que está fora, a metade da maçã que está fora da pirâmide, ela apodrece em 1 ou 2 dias. E a maçã que está dentro da pirâmide, ela não apodrece. Ela seca, ela vai secando, perdendo água e não cria o mesmo nível de podridão daquela que está fora. Isso é notório, isso não tem como discutir. Esse Big Buster já testou também, viu que funciona isso aí. Não funciona para lâmina. Lâmina de barbear, esse negócio é bobagem. Não afia a lâmina de barbear, não. Tá? Entendeu? Nem conserva. Ela não funciona. Mas para essas questões de alimento, de conservação, né, de manter, né, por isso talvez enfiavam uma múmia lá, né, para conservar a múmia por muito mais tempo. Né? Mas tem uma radiação desta forma que ela capta, que é uma energia radiônica e que essa energia se concentra nesse ponto. E esse ponto, então, é crucial para se acontecer certas coisas. Alguns pesquisadores, uma vez eu fui num congresso de radiônica, né, em Brasília eu fui. Então, é muito complicado, porque os cientistas, os pesquisadores nessa área, eles não entendem essa energia direito ainda. Não é uma coisa que você tem uma ciência formada. Não, é tudo empírico, sabe? Você vai fazendo experiência. Aí, tinha um grupo que falava que o importante, o bom é meditar nessa posição da pirâmide, sentar embaixo de uma pirâmide, meditar, que vai ampliar a sua capacidade de percepção e tudo mais, E uma outra turma achava que era perigosíssimo, que a energia enviada aqui para o ser humano era extremamente prejudicial, ia mumificar o seu cérebro, ia detonar você. Aí eu pergunto, em quem você vai acreditar? O leigo que estava assistindo ao congresso lá, né? Então, é extremamente complicado. Extremamente complicado. Igual essa história, né? Das ciências médicas nossas. Durante um tempo ele fala, não, você pode comer açúcar, que açúcar é bom pra cacete, energia, né? Aí depois de 10 anos veio uma pesquisa, não, isso é altamente prejudicial à saúde, onde se viu, não deve fazer isso, da diabetes, Aí você vai acreditar em quem, né? As pesquisas hoje mudam constantemente. Hoje o cara fala que isso é bom, amanhã já fala que isso é ruim. Complicado, porque as pessoas não têm certeza muito das coisas. E no campo da radiônica, no campo da radiestesia, nessa questão das formas, é um estudo aberto. Por exemplo, no nosso ashram, né, lá nós vamos criar um laboratório de pesquisa, onde nós vamos estudar, né, vamos criar uma pirâmide realmente maior, tamanho grande, vamos fazer pesquisa, vamos tentar entender como é que funciona essa vibração para usar isso com sabedoria. Tá? Então, a pirâmide é uma das energias das formas mais interessantes. Tá? E a velha pergunta, né? Por que no universo todos os corpos celestes são esféricos? Por que essa forma universal foi criada como padrão para mundos, planetas, sóis, estrelas? Né? Você vê, a força gravitacional, ela cria uma atração central. E os corpos vão ser esféricos por natureza. Vai ser difícil não ser esférico. Porque a força central, né, gravitacional, e isso cria uma convergência de energia no núcleo. Você está entendendo? De uma forma esférica. Né? Então, isto é extremamente importante. Tá? Falar. Muito bem. Nós vamos falar agora. Os americanos. Existe uma radiação vibratória natural que nós vamos falar aqui, que as pessoas têm me perguntado muito, já vou deixar gravado isso para não ter problema. É a respeito da ressonância Schumann. Tá? Da ressonância Schumann. Inclusive o que circula muito na internet foi um artigo do Leonardo Boff. O Leonardo Boff escreveu esse artigo num jornal aí, publicou sobre o problema da ressonância Schumann. E quando você assistiu o programa das 7 Profecias Maias, que veio também no canal Infinito, e eles observam muito bem isso. Uma radiação, uma vibração que está mudando desde a década de 80.
Tá? Nós vamos falar sobre ela aqui. Tem a ver com essa vibração radiônica também. O lance é o seguinte. Existe uma energia, né, natural em nosso planeta. Veja bem, o planeta Terra, olha, o planeta Terra é redondo. Existe o planeta Terra um campo magnético natural. O planeta Terra possui um campo magnético, ele se comporta como um ímã gigantesco. Tá? Com o chamado, aqui, por exemplo, né, nós temos o Polo Norte geográfico, né? Deixa eu fazer assim. Aqui nós temos o Polo Norte geográfico da Terra e o Polo Sul geográfico. Mas o magnético é invertido, né? Aqui nós temos o Sul magnético e o Norte magnético. Os cientistas falam, isso é provado cientificamente, que essa polaridade magnética da Terra já se alterou muitas vezes. Ou seja, muitas vezes na história do nosso planeta, a polaridade magnética da Terra inverteu. E essas inversões ocorrem por algum motivo desconhecido. E isso geralmente causa catástrofe. Isso aí vem em função de alguma mudança muito drástica que aconteceu no cosmos ou no Sol. Tá? Porque o Sol, tá, vocês vão entender o que é o Sol. Como que o Sol comanda as radiações e as vibrações aqui na Terra. Se o Sol gigantesco que está aqui, poderosíssimo, o Sol tem um campo magnético, gente. Tem uma magnetosfera que a gente chama tão grande. E essas linhas magnéticas do Sol, elas chegam a atingir a Terra. Ela espalha a magnetosfera, o campo magnético do Sol é tão intenso certas vezes que ele... Né? E muitas vezes acontece, quando o Sol tem muitas manchas solares, essas manchas solares são instabilidades magnéticas. São grandes instabilidades magnéticas. E o Sol não tem dois polos magnéticos como a Terra. O Sol tem muitos... Ele é uma estrela variável, né? Assim, ora ele tem 2 polos, 3 polos, 4 polos, ele tem várias polaridades, tem muitas estruturas magnéticas. E quando está muita mancha solar, ele está muito instável. Ele está muito estável dando explosão. Então, às vezes, acontece de dar uma explosão solar, chamam flame stars, uma explosão violenta. E essa explosão manda chuva de partículas carregadas para a Terra. E o campo magnético do Sol oscila muito com essas explosões. E a oscilação magnética vem da velocidade da luz. O feixe de partículas carregadas não, já vem numa velocidade mais baixa. Mas então faz assim, ó. Vocês se lembram na aula de física quântica, quem assistiu o meu curso de física quântica, que eu falei para vocês que toda vez que você tem um campo magnético variável, ele induz uma corrente elétrica? Né? Então o que acontece? Esse campo magnético oscilante, quando chega no campo magnético da Terra, ele faz o campo magnético da Terra fazer o quê? Isso induz uma corrente elétrica. E as redes de alta tensão que tem lá, pô, já explodiu a rede. Os satélites que estão em órbita arrebenta, queima, começa a queimar. A rede que existia nos Estados Unidos de tensão que vinha das cataratas de Niágara lá, entrou em colapso. Parte do Canadá ficou sem energia elétrica, parte do norte dos Estados Unidos ficou sem energia. Deu blackout na rede. Essas explosões solares emitem uma radiação intensa e elas podem afetar o núcleo da Terra. Porque o campo magnético vem do núcleo. E essas oscilações podem perturbar o núcleo. E se for uma explosão muito violenta, ela inverte o campo magnético da Terra. E isso pode gerar intensas atividades no núcleo da Terra e pode dar muito terremoto. Pode causar a pressão interna da Terra e fazer a Terra quebrar a crosta, fazer violentos terremotos. Certo? Muito bem. Então, o lance é o seguinte, eu quero que vocês entendam que toda vez que o campo magnético da Terra oscila ou ele varia, acontece um problema que a nossa psique, a nossa vibração psíquica, por isso que é energia astrológica, isso seria uma energia astrológica, como os astros influenciam no nosso comportamento. Por isso que quando a lua está cheia, ela está muito em cima de nós, todos os animais, eles ficam ativos de noite, eles ficam elétricos, parece que eles estão a 1000 por hora. Os assassinatos são mais intensos. O índice de assassinato, já foi pesquisado que em lua cheia, o índice de morte e assassinato sobe nas grandes capitais.
As pessoas fizeram muito esse tipo para ver a personalidade, como aquilo influencia a psique humana, as células, a saúde. Então nós somos indivíduos que estamos mergulhados num ecossistema de radiações. E essas radiações influenciam profundamente a nossa saúde e o nosso comportamento psíquico. Tá? Bom, até aí tudo bem. Em 1952, eu preciso falar certo para não errar as datas aqui, exatamente, em 1952, um cientista chamado Schumann, ele desenvolveu uma teoria da seguinte maneira, tá? Vamos supor a superfície da Terra está aqui, tá? E a 100 quilômetros de altura da Terra, 100 quilômetros de altura mais ou menos, né? Existe a ionosfera. Ionosfera. Essa ionosfera, o que ela é? Os cientistas perceberam que ela é uma região da nossa atmosfera altamente ionizada. Ionizada exatamente por esses feixes de radiação que vêm do espaço do Sol. Ela cria uma estrutura aqui, aí vocês vão entender o projeto HAARP depois. Tá? Ela cria uma estrutura na ionosfera extremamente de gases, chamado de plasma. Ou seja, que é um estado intermediário da matéria, o plasma. Praticamente a mesma composição da atmosfera solar. É uma pequena região, e essa região é que protege a Terra, a ionosfera, raios carregados, partículas se desviam aqui e tal. Então essa ionosfera, entre a ionosfera, porque inclusive é interessante, quem conhece rádio amador, quem já trabalhou com rádio amador, quando você trabalha com ondas AM, com frequências muito baixas de ondas eletromagnéticas, ela reflete. Você joga um sinal aqui, ela bate aqui e volta. Assim eu posso falar com o Japão. Desse jeito. Mas as ondas de VHF ou de TV, elas varam em ionosfera. Você transmite aqui, elas vão embora. Então o que acontece? Você precisa de um satélite. Então para transmitir imagem de televisão, imagem de TV, você tinha que ter um satélite. O satélite pegava a onda lá no ar e depois jogava para cá. Mas a onda de rádio comum, nós podemos ver que esse radinho, você ouve a estação no Japão de noite. E por que de noite? Faz a seguinte experiência, você liga um rádio durante o dia, ele não pega merda nenhuma, pega? Mas liga o seu rádio ondas curtas à noite. Não tem 1000 estações, você ouve tudo. Por que à noite você ouve melhor do que de dia? Exatamente, porque o Sol interfere, gente. O Sol, ele manda as ondas eletromagnéticas dele com tanta potência que ele interfere e você não pega mais nada. À noite, você ocultou, o Sol está do outro lado da Terra, então o seu rádio e as ondas ficam todas, e ele fica super sensível, ele capta estações do Japão, da Rússia, da União Soviética, à noite só. Então o rádio amador só pode conversar à noite. Se estiver usando na faixa de ondas curtas, né? Ele só pode conversar de noite. De dia ele fala pouco, ele fala com daqui em São Paulo, mas não fala no Japão de noite, de dia. Por causa dessa ressonância aqui, o Sol interfere nisso. Tá? Tudo bem. Então, o que o Schumann descobriu? Essa foi uma das características interessantes que o Schumann descobriu que o campo magnético da Terra natural, ele cria uma coisa, existe uma cavidade aqui, ó, entre essa altura da atmosfera, da ionosfera, e aqui, cria-se uma cavidade. É um buraco. Isso quem estudou ondas mecânicas, ondas acústicas mesmo, o que é uma flauta? Uma flauta, quando você sopra um tubo, o tubo ele entra em ressonância. Essa ressonância que faz o som aumentar num tubo. Certo? Ele começa assim, ele amplifica o som. Por isso que a flauta tem som, depois você muda, aqui você muda só o comprimento do tubo, você dá a tonalidade da música que você quer. Ok? Então, essa é uma cavidade onde as ondas eletromagnéticas, o campo eletromagnético da Terra, ele fica oscilando numa frequência característica. O campo magnético da Terra fica oscilando nessa cavidade específica. Tá? E, durante todo um tempo, quando Schumann mediu, presta atenção no que o Schumann fez. O Schumann mediu a frequência de oscilação e deu 7
Hz. Ou seja, baixo, 7 oscilações por segundo. Ok? Isso em 1952. Sabe o que ele fez? Ele fez para saber qual que é a importância dessa oscilação na vida das pessoas. Então, ele pegou um grupo de pessoas, colocou numa câmera, onde ele anulou essa oscilação. E deixou as pessoas por 1, 2, 3, 4 dias. As pessoas começavam a ficar loucas, malucas. Elas começavam a passar mal, ficar totalmente desequilibradas. Quando os astronautas começaram a ir para o espaço, saíam da Terra e ficavam lá no alto, fora da ressonância Schumann, os astronautas começaram a passar muito mal, a ficar doentes. Aí, o que eles fizeram? Eles criaram dentro um simulador de ressonância Schumann. Certo? Eles criaram um aparelho que pegava um campo magnético nessa mesma frequência e começava a oscilar. Aí os caras ficavam bom. Os caras melhoravam. Ou seja, o nosso organismo biológico está acostumado, a nossa percepção toda está acostumado a estar mergulhado nisso. Então nós funcionamos harmonizado com essas vibrações telúricas, naturais. Tá? E todas as vezes que você tira e não muda isso aqui, começa a dar problema. Então isso foi pesquisado arduamente por Schumann, tal, por os cientistas, porque fora da atmosfera da Terra, para os astronautas, para toda essa coisa aqui, então era complicado. Eles queriam entender por que os astronautas ficavam doentes, ficavam ruins. Né? Então eles descobriram isso aí. Tá? Mas aconteceu um problema muito sério. A partir dos anos 80, os caras que medem essa radiação constantemente, essa frequência, começou a surtir um problema. Em 80, eles foram medir a radiação, estava em 11 Hz. E nos anos 90, a frequência passou para 13 Hz. Qual que é o efeito no ser humano, o efeito psíquico no ser humano? Eles estão dizendo o seguinte, isso é até uma previsão maia. Tudo começou a vibrar mais rápido, o ser humano começou a ficar muito mais nervoso, ele tem a noção que o tempo passa mais depressa, a noção psíquica de que todos os intervalos, ou seja, as guerras, os conflitos, o ser humano fica mais tenso, mais nervoso, ele briga, ele quebra, sabe? Isso mexe com todo o sistema ecológico da natureza, os animais ficam perturbados, os animais ficam desorientados, certo? A saúde do ser humano começa a afetar, da mesma forma que quando você tirava a ressonância Schumann. Então, isso psiquicamente causou uma mudança instável no planeta Terra de tal forma que a humanidade está sendo forçada a entrar numa outra frequência vibratória. E ela não está preparada para isso. E essas energias que são vibratórias, são naturais, são radiônicas, pode chamar de radiônica, ela está influenciando a mente e a psique das pessoas de forma extremamente negativa. Ou seja, forçando os grandes conflitos, forçando o indivíduo a brigar muito, a ir procurar, o planeta começa a entrar em convulsão. Isso é resultado, segundo os pesquisadores, de mudança do Sol. O Sol está causando essas influências. O Sol está mexendo com o núcleo da Terra. Por isso que os maias previu que 2012 seria o ponto fatídico, que haveria uma grande instabilidade solar, por volta de 2012, nesse momento, que iria arrasar o planeta Terra ia ser arrasado com muitas perturbações geológicas, climáticas. Tá? Muito bem. O que é o projeto HARP? Tempo quanto temos aí? Tá. Então, vamos encerrar com a ideia do projeto HARP. Os americanos têm no Alasca, vocês podem entrar na internet e fazer uma pesquisa sobre essa palavra aqui, ó. Né? Essa palavra aqui, ó, HARP. A-A-R-P. HARP. Significa High Frequency Active Auroral Research Program.
Então é o seguinte, eles, numa certa região do Alasca, eles construíram uma rede de antenas, eles falam que essa é uma teoria do Tesla. Esse é um trabalho lá que vem do Tesla, lá atrás, um grande cientista que trabalhou muito com radiações eletromagnéticas, foi um dos papas da transmissão de energia à distância, um cara famosíssimo. Tá? E ele começou a fazer pesquisas com essas radiações eletromagnéticas, ele encontrou uma arma altamente destruidora. E, segundo a lenda, conta que ele pegou, escondeu toda essa pesquisa, destruiu essa máquina dele, porque ele achava que a humanidade ia se destruir. É pior que a bomba atômica. Certo? Era uma arma assim, ferocíssima para acabar com a raça humana. E disse que o governo americano matou ele até, sumiu com ele, e todos esses planos dele foram arquivados e ficou na mão dos militares. Né? Muito bem. Então, hoje esse projeto HAARP é baseado nisso. O projeto HAARP basicamente tem uma função. Está aqui a ionosfera. Eles acreditam que é um sistema de antenas que eles tentam influenciar a ionosfera. Esse é o primeiro ponto. E quem controla a ionosfera controla o clima na Terra. Segundo eles. Então, se você, através dessas injeções de energia na ionosfera, ou controlar, você pode jogar um sinal sobre uma região e o clima nessa região mudar. Dá inundações, tempestades, e pode até, segundo eles, influenciar o núcleo da Terra, jogar essa radiação para baixo, e você influenciar o núcleo da Terra e disparar terremotos em certas regiões. Tá? Não, esse vídeo não dá tempo, mas existe um trabalho de arma escalar, armas radiônicas, armas escalares, que deve ter sido inventado pelas grandes potências, que fazem a bomba atômica parecer brinquedo de criança. Tá? Tem vários livros sobre armas escalares que a gente pode discutir, que é uma invenção de Tesla, do mesmo cara chamado do Nikola Tesla. Né? Tem teorias incríveis. Então, esse projeto HAARP tem isso. Outra coisa que eles acham que o projeto HAARP dá para fazer é exatamente isso. Eles podem pegar uma frequência eletromagnética específica, de baixa frequência, trabalhar com baixas frequências, e jogar sobre uma cidade. Ele irradia essa frequência sobre uma cidade, e essa radiação específica tem um efeito sobre a mente das pessoas. Pode fazer as pessoas começarem a ficar loucas. As pessoas endoidarem, ficar loucas, ficar enlouquecer. Isso é uma arma de guerra. Você pode destruir uma cidade inteira, fazendo as pessoas ficarem loucas, malucas, sair destruindo, sair matando, por influência de uma arma. De uma radiação eletromagnética que... eles estão tentando criar uma arma chamada pulso eletromagnético. É uma arma de guerra profundamente, né, devastadora. Você pode notar, tudo hoje depende de tecnologia eletrônica. Os aviões invisíveis, stealth, alta tecnologia, mísseis inteligentes, tal. Durante a Guerra do Golfo, os russos andaram usando esse tipo de arma. O Iraque, os Estados Unidos várias vezes denunciou na televisão isso, que ele tinha vendido equipamento sofisticado para o Iraque de interferência eletrônica. Ou seja, eu mando um míssil. Esse míssil é inteligente. Mas para ele ser inteligente, ele está usando satélite de posição GPS, certo? Os aviões também para bombardear, tudo usa tecnologia. E ele tem instrumentos tecnológicos dentro. Então o que o cara faz? O cara começa a jogar no espaço um pulso de onda eletromagnética que interfere nisso aqui. Pronto, o míssil vai parar lá não sei onde. Ao invés de cair no alvo certinho, ele vai parar lá no Paquistão, na China, jamais ele acerta o alvo. Muitos mísseis Tomahawk americanos erravam o alvo feio, iam parar não sei aonde. E aí que eles acusaram os russos de estarem usando armas ali, testando sua tecnologia para desviar os mísseis americanos e a tecnologia americana. Isso é uma. Outro é pulso eletromagnético de alta intensidade. É a arma jogar para o espaço pulsos. Aí o que ele faz? O pulso é tão grande que ele queima todos os aparelhos eletrônicos de um avião stealth ou de um navio de guerra, para tudo de funcionar. E hoje tudo baseado em computador, né? Mela tudo, queima tudo quanto é computador, queima tudo.
Da mesma forma que aquele pulso eletromagnético tem tempestade solar, queima satélite, queima isso, você pode destruir satélites inimigo. Você, por exemplo, você entra no estado de guerra, você destrói todo o sistema de defesa do inimigo, jogando esses pulsos intensos, as armas eletromagnéticas intensas, sobre a base de mísseis. Você não consegue mandar um míssil no alvo, você não consegue levantar um avião, os aviões não funcionam. Tudo por radiação. São armas radiônicas. Então, as armas radiônicas influenciam o instrumento e podem influenciar o seu cérebro. Pode começar a causar câncer em massa, certo? Antigamente a gente tinha as armas biológicas, né? Ou seja, jogava um vírus numa cidade para infectar um país, uma arma de guerra. Essa arma é pior, ela pode causar doença, pode causar câncer, ser injetado no espaço. Você não está vendo, você não vê, você não sente. Então, nós temos muitos e muitos mistérios, né? Agora que eu estou vendo o meu papelzinho aqui, cadê meu papelzinho? No começo da aula, né, eu escrevi errado, acho que é. A radiestesia vem da palavra, claro, radius, do latim, né? Do latim. E do grego é ais teses, assim, que significa sensibilidade, né? Eu tinha escrito errado, sensibilidade. Agora eu achei escrito certinho aqui. Ok, então, por hoje é só. Nós demos esse apanhado geral e uma visão bastante diferenciada também do que pode ser a energia radiônica, como podemos trabalhá-la, como ela pode nos ajudar a humanidade e como ela pode prejudicar. Porque é uma energia que você está usando, você está criando essa assinatura, né? Então você pode ver o quanto a humanidade pode influenciar positiva e negativamente. A ciência, a tecnologia pode usar essas forças. E como um sensitivo e um paranormal pode utilizar essas vibrações radiônicas para o bem da humanidade, para servir a humanidade, vibrar amor. Então o segredo de tudo sempre vai ser único, sempre vai ser único. Você precisa aprender a vibrar amor. Você precisa aprender a assinar a energia que sai de você vibrando amor. É a base fundamental de nós criarmos um novo milênio, uma nova era e um novo mundo afastado dessa decadência planetária, dessa energia planetária do dinheiro, do consumo, do poder. Tá ok então? Então, namastê.